Glória a Deus. Que assim seja em nome de Jesus. Amém? Terça-feira é culto de oração. É dia de sintonizar com Deus. E eu creio que respostas maravilhosas virão dos céus. Amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Pode se assentar, por favor. Nós vamos recolher a folha profética que nesse sábado nós estaremos levando ao monte. Inclusive, se você quiser ir para o monte conosco nesse sábado, é o último sábado do mês. E sempre no último sábado do mês, nós passamos uma manhã de oração no monte. Amém? Nós vamos sair daqui às 7 horas da manhã. Então, se você quiser ir conosco, você é nosso convidado, vai ser uma bênção. É um momento de fortalecimento espiritual, em primeiro lugar de tudo. E em segundo lugar, é um momento, uma oportunidade de você estar fazendo orações ali, separado, você e Deus, é diferente. O monte é como se fosse um altar natural. Um lugar onde você está ali, em sintonia com Deus, e é uma bênção. Amém? Então nós estaremos levando o seu pedido no sábado. Mas se você quiser e puder ir conosco, eu tenho certeza que para a sua vida vai ser de grande valia. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus aqui, gente? Abra a sua Bíblia em Deuteronômio. Que coisa, né? Como é que Deus é bom. Gente, vocês encontraram aí Deuteronômio capítulo 1, versículo 19? Nós vamos falar hoje sobre as promessas de Deus. Quem acredita em promessas de Deus? Glória a Deus. Eu creio. Pergunta para a pessoa do lado: você crê? Eu creio nas promessas de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus não é homem para que minta. Opa, se ele não é homem para que minta, então tudo que ele falou é uma verdade. Concorda comigo? E a Bíblia diz que ele também não é filho do homem para que se arrependa. Quer dizer que tudo que ele prometeu, ele é fiel para quê? Para cumprir. Olha que bênção. Então, se eu creio nas promessas de Deus, olha lá, olha que forte, Números 23, 19, ó. Sempre que a gente dá uma referência aqui na igreja, se você sempre pode trazer uma caneta, se anota, porque em casa depois você medita. Amém? Olha o que diz em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta. Tudo que sai do Senhor, da boca do Senhor, é verdade. Se a palavra, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, então tudo é uma verdade. E nem filho do homem para que se arrependa. Quer dizer que se ele prometeu, ele não volta atrás. Tipo, não vai dar. Eu prometi, mas estava fora do meu alcance. Não, ele não é filho do homem para se arrepender. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, podemos dizer assim, da parte de Deus não existe falha nenhuma. Então, aonde está existindo a falha? Na parte dos seres humanos, dos homens. Porque é como eu disse, Deus fez promessas. Você concorda comigo que toda promessa tem uma condição? Ou não? Você já fez uma promessa para alguém sem uma condição? Toda promessa tem uma condição. Eu lhe darei isso se você me der aquilo. Tem uma condição. Então Deus fez promessas extraordinárias. E a Bíblia Sagrada vai mostrar para mim que quem abre mão das promessas somos nós.
são as nossas atitudes ou decisões equivocadas que entristecem a Deus e acabam nos impedindo de alcançar o que Ele prometeu. Você sabe que Deus tirou o povo, olha que interessante, Deus tirou o povo lá da escravidão do Egito. Quanto tempo que o povo ficou na escravidão do Egito, vocês sabem? 430 anos. Podemos dizer ali que 3 gerações se passaram, aproximadamente 3 gerações. 430 anos. E aí Deus envia um homem chamado Moisés. O povo já sabia, presta atenção, o povo já sabia que existia a promessa de Deus que eles sairiam da escravidão. Eles já sabiam. Só que durante aproximadamente uns 400 anos, mesmo sabendo que a promessa existia, eles não buscavam o cumprimento daquela promessa. Eles não oravam a Deus pelo cumprimento daquela promessa. Olha que profundo isso. A promessa existia, mas eles não oravam a Deus pelo cumprimento da promessa. E enquanto eles não oraram, a promessa ficou guardada, ficou parada. Você só recebe algo quando você, vou usar uma palavra simples de entender aqui, quando você reivindica aquilo. Não que tenhamos direitos diante de Deus, não é uma questão de ter direitos, mas é uma questão de fé, de crença. Ele prometeu, eu acredito que é verdade, então eu vou orar, vou clamar, vou pedir, vou suplicar a Ele, para que aquilo que Ele prometeu aconteça em minha vida. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Só que durante aproximadamente uns 400 anos o povo ficou calado. Ninguém. É como hoje. Existe a promessa na Bíblia Sagrada de que as pessoas teriam saúde porque Jesus Cristo tomou sobre si as dores, as enfermidades e por aí vai. Existe essa promessa na Bíblia? Existe. Mas eu pergunto para você, quantos estão enfermos, estão doentes e estão orando a Deus, suplicando o cumprimento dessa promessa em sua vida? Quantos? Tinha. De Moisés para cá sempre foi escrito. De Moisés para cá. Então vamos imaginar de Moisés para cá. Não, aí era uma promessa oral. Mas eles eram o povo de Deus, eles eram os descendentes de Jacó. Jacó recebeu de Deus a promessa de que ele seria uma grande nação, que a nação de Israel seria forte, seria bendita, seria abençoada, seria bem-sucedida, e ao mesmo tempo os descendentes dele estavam aonde? No Egito, como escravos. Eles eram descendentes de Jacó, sabiam da promessa de Deus para Jacó, para Israel, sabiam, mas durante 400 anos ficaram o quê? Calados. Depois de todo esse tempo, apareceram alguns fervorosos, apareceram alguns fervorosos que começaram a orar a quem? A Deus, e a Bíblia fala isso. Mostra para mim quando eles começaram a orar. Aí a Bíblia fala que o Senhor se lembrou da promessa que tinha feito a Israel, da promessa que tinha feito aquele povo. O Senhor o quê? Se lembrou.
Quer dizer que aquilo dali é como se tivesse caído no esquecimento. Olha o que diz, mostra para mim, está lá em Êxodo, está no comecinho de Êxodo, lá, quando Deus fala com Moisés, quando o povo começa a orar, enfim, e Deus fala, olha, sim, pois é, mas é uma potência, em tudo, em tudo. Sabe quanto é um salário mínimo em Israel hoje? Segura na cadeira aí. Salário mínimo é 20 mil reais. São 5 mil dólares. Segurou aí? Irmãos, a tecnologia deles é a tecnologia, se não é a mais avançada, é uma das mais avançadas do mundo. Audiovisual é a tecnologia mais avançada do mundo. De guerra, armas de guerra, são os pioneiros mais avançados. É a promessa. Mas aí a pergunta que eu faço é, por que demorou tanto? É isso que Deus está ensinando para mim e para você aqui nessa noite. Por que na nossa vida às vezes demora tanto? Aonde está o problema? Será que Deus ele é homem e mentiu para nós? Será que Deus é filho do homem e se arrependeu da promessa que fez? Não. E abre-se-vos-á, bater na porta do juiz até o juiz julgar a causa. Quer dizer o quê? Buscar o cumprimento daquela promessa. Jesus ensinando a buscar o cumprimento da promessa. A promessa existe, a promessa é para você. Só que enquanto você não ora a Deus pelo cumprimento daquela promessa, você não busca em Deus incessantemente pelo cumprimento daquela promessa, aquela promessa vai continuar existindo, mas não vai se materializar. Encontrou aí? Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Olha o que Deus fala sobre o povo no Egito, ó. Disse ainda o Senhor, certamente viu o quê? A aflição do meu povo que está no Egito. Isso aqui é Deus falando com Moisés. Lembra quando Deus fala com Moisés lá na sarça? A sarça pegando fogo lá no Monte Sinai, lá, lembra disso? Deus falando com Moisés? Certamente vi a aflição do meu povo que está onde? No Egito. E o quê? E o quê? Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, ou seja, os opressores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e o quê? E mel. Diga glória a Deus. Então, quando o povo acordou e começou a orar a quem? A Deus, buscar em Deus, clamar a Deus, pedir socorro para Deus. Então Deus viu, ouviu e desceu para livrar aquele povo, para cumprir a promessa na vida daquele povo. E Deus falou: eu desci para levar esse povo para uma terra boa, que mana leite e o quê? E mel, uma terra abençoada. Então existia a promessa. O povo começou a orar. Deus ouviu,
levantou um homem chamado Moisés. Moisés vai ao Egito, você conhece a história. Moisés desafia Faraó. Em nome de quem? De Deus. Moisés não desafia Faraó em nome dele. Ele desafia em nome de Deus. Deus deu a ele essa autoridade. E ele diz: Deus mandou você deixar o povo embora. Faraó falou: não deixo. E Moisés olha para ele e diz: mas de um jeito ou de outro o povo vai sair. E Faraó disse: não sai. Aí começam as pragas, as batalhas. Deus começa a enviar pragas sobre o Egito. Você conhece a história das 10 pragas. No final da história, o povo sai ou não sai? Sai ou não sai? Sai. Primeiro ele sai. Agora a missão era o quê? Alcançar a materialização da promessa de quem? De Deus. Então presta atenção comigo. Antes do povo receber a bênção, primeiro o povo foi liberto. Não tem como receber a bênção se ainda a pessoa não estiver liberta. Estava sob o domínio ali dos egípcios, do mal. Primeiro foram libertos para depois receber a bênção. Ou melhor dizendo, para ir caminho da bênção. Eles saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, grande milagre, o mar se abriu na frente deles. Chegam ao pé do Monte Sinai. Ali no Monte Sinai Deus entrega o quê? As regras. Opa! Toda promessa para se cumprir tem o quê? Eu falei agora há pouco. Tem condição. Tem condição. Deus entrega a condição é essa aqui, viu? Vocês já estão no caminho. Então toma aqui, ó. Obedeça meus estatutos, obedeça meus princípios, sigam a minha lei e vão em frente, que eu serei com vocês e vocês vão entrar na terra boa que mana leite e mel. O povo sai do pé do monte e acontece isso aqui. Lê comigo, versículo 19. Deuteronômio capítulo 1, versículo 19. Moisés falando: então partimos de onde? De Horebe. O que é o Horebe? Horebe é o Monte Sinai. É o mesmo Monte Sinai. A questão é que, se eu não me engano, a palavra Sinai é em grego. E a palavra Horebe, em hebraico, é o mesmo lugar. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível o quê? Deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Olha Moisés falando, vê, olha, pessoal, do jeito que Deus falou, estava acontecendo. Nós saímos lá do pé do Monte Horebe, do Sinai, e começamos a caminhar por aquele grande e terrível o quê? Deserto. Opa, peraí. Então quer dizer que entre a escravidão, entre a prisão e o cumprimento da promessa, sempre tem o que mesmo? Tem um deserto. Tem um caminho a ser percorrido. Não é assim não, ó. Tem um caminho, tem um caminho. E Moisés falando, nós atravessamos aquele grande e terrível deserto, até chegarmos a Cádiz Barneia. Cádiz Barneia seria um lugar bem próximo
Presta atenção, hein? Bem próximo à terra boa que Deus tinha prometido. Quer dizer que eles já estavam perto do cumprimento do quê? Da promessa de Deus. Que maravilha, né? Mas continua lendo comigo. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Agora olha só o que Moisés diz para o povo: sobe, possua, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não o quê? Te assustes. Olha Moisés falando: chegamos até aqui, agora a promessa está aí na frente. Está aí na sua frente. Deus já libertou lá do cativeiro. Deus já nos deu força para atravessar esse grande e terrível deserto. Agora é hora de tomar posse dessa promessa na sua vida. Agora é hora de intensificar a oração. Agora é hora de usar a fé. Agora é hora de conquistar. Sobe e possui a terra. Toma posse daquilo que Deus preparou para a sua vida. E o que aconteceu? Versículo 22, Moisés falando: então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e se subiram à região montanhosa, e espiando a terra vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nulo trouxeram, e nos informaram dizendo: o que os informantes disseram para eles? É boa, é terra boa que nos dá quem? O Senhor nosso Deus. Agora lê o versículo 26 para mim em alta voz, por favor. Lê de novo, por favor. Porém vós não quiseste subir. O povo, vós todos, não quiseste subir. Na hora de tomar posse da promessa, na hora de intensificar a oração, na hora de colocar mais ali a aplicação da fé, na hora de alcançar o que Deus prometeu, vocês não quiseram ir. Vocês não foram. E foram rebeldes à ordem de quem? Do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e o quê? E destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então olha Moisés falando com o povo, presta atenção. A promessa sempre existiu. Vocês ficaram 400 anos pastando, porque ninguém abria a boca para orar a quem? A Deus. Por isso vocês ficaram 400 anos pastando, sofrendo. O dia que vocês começaram a abrir a boca para invocar o nome do Senhor, para buscar em Deus o cumprimento da promessa, Deus ouviu o seu clamor e enviou o libertador. Vocês foram retirados do Egito, da escravidão.
Deus mostrou para vocês sinais extraordinários, as pragas no Egito. Se não fosse suficiente, Deus abriu o mar vermelho na frente de vocês. Vocês passaram a pés enxutos e Faraó, os cavaleiros de Faraó, morreram afogados no mar vermelho. Depois de tudo isso, Deus nos guiou por esse deserto terrível e grande, nos trouxe até aqui. Na hora de conquistar, de materializar a promessa de Deus na vida de vocês, ao invés de vocês se empenharem mais, o que vocês fizeram? Murmuraram. Ao invés de vocês se aplicarem mais na oração, ao invés de vocês se empenharem mais para ver se cumprindo na sua vida o que Deus prometeu, vocês questionaram, murmuraram, reclamaram. Eles queriam de mão beijada. Eles queriam que Deus fizesse um teletransporte. Sabe o teletransporte? Eu agora estou aqui e daqui um minuto eu estou na Disney, assim ó. Puff. É isso que eles queriam. Eles queriam que Deus fizesse tudo. Deus fez a promessa. Deus prometeu entregar a terra para eles. Porém, quem tinha que conquistar é eles. É como a saúde que nós buscamos hoje em oração. É como a paz para a nossa casa, para o nosso lar. É como a libertação de um familiar. Está tudo aqui na Bíblia, é promessa de Deus. Mas quem tem que conquistar somos nós. Somos nós. A prosperidade financeira, as portas abertas, está tudo aqui. Mas quem tem que conquistar somos nós. E como é que nós conquistamos? Pedindo a Deus força, orando, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus direção. Senhor, abre a porta para mim. Amanhã eu tenho um cliente para me atender, Senhor. Amanhã eu tenho um contrato, Senhor, para fechar. Se o Senhor me abençoar, me der sabedoria, me der direção, eu vou chegar lá, aquele cliente vai sentar na mesa, nós vamos conversar, vai dar tudo certo. E eu vou conquistar aquilo que eu estou precisando. É isso. Senhor, eu estou aqui orando, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor prometeu que nós teríamos saúde. Então, Senhor, derrama dessa unção sobre a minha vida. Eu creio que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o todo-poderoso, o Senhor pode mudar a minha história. Eu creio, Senhor, que em nome de Jesus, no próximo exame que eu for fazer, não venha dar mais nada, que o exame médico venha comprovar que eu estou curado, que eu estou liberto. É isso que significa conquistar a promessa. É isso que significa tomar posse. Mas não, tem gente que vem para o culto, vem para a oração, ou na maioria das vezes nem vem, e fica o quê? Murmurando. Fica reclamando. O que acontece é um passe de mágica. É isso que o povo queria aqui, ó. Só que aqui Moisés já estava dizendo para eles o que ia acontecer. Então Moisés falou, ao invés de conquistar, vocês começaram a fazer o quê? Murmurar e reclamar? Tá bom, vamos lá no versículo 34, só para adiantar aí, versículo 34, tendo pois ouvido o Senhor, o quê? Opa! Ouvido o quê? Então quer dizer que Deus não escuta, não é só a oração não, Deus escuta a murmuração também. Tem gente que achava que Deus escutava só a oração. Deus escuta a oração, mas Deus escuta a murmuração. Que legal, né? Todo mundo ficou feliz lá quando Deus ouviu as orações deles, mandou Moisés, mandou as pragas, que bacana. Mas o mesmo Deus que escuta a oração é o que escuta a murmuração. Então, tendo pois ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir a quem?
ao Senhor. Então Deus olhou e falou: olha, nenhum desses homens desta maligna geração. Só para vocês entenderem, geração era considerado acima de 20 anos de idade. Deus estava dizendo que todos os que tinham mais de 20 anos de idade, nenhum deles ia alcançar ali a promessa, ia entrar na terra boa. Sabiam? Abaixo de 20 anos era considerado criança. É como se fosse no nosso país hoje, abaixo de 18 anos não é considerado menor de idade, uma pessoa que não sabe o que está fazendo, não sabe o que está falando e por aí vai. Enfim, nós sabemos que na questão de idade não influencia muito, mas talvez naquela época, muitos anos atrás, a gente sabe que a idade tinha que ser maior para a pessoa ter um entendimento melhor das coisas. Então Deus falou: ninguém dessa maligna geração vai entrar na promessa, não vai conquistar não, salvo um homem chamado Caleb, porque esse daí, mesmo diante das dificuldades, esse confiou sempre na bênção de quem? De Deus. Esse perseverou e sabia que tudo ia dar certo, a promessa de Deus ia se cumprir na vida dele. Então ele e a família dele vai conquistar a bênção. E Deus continuou aqui, ó. Olha que forte, eu quero chegar num lugar aqui tremendo. Também contra mim, a Moisés falando, também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. A Moisés: até contra mim o Senhor se indignou por causa de vocês. Que dia que o Senhor se indignou contra Moisés? Moisés murmurou, irmão. Deus disse a Moisés, o povo estava com sede, Deus falou com Moisés: vai lá naquela pedra e diga à pedra que eu mandei sair a água dela. Moisés, injuriado com aquele povo rebelde, povo respondão, povo murmurador, Moisés pega o cajado dele e pá, na pedra. Saiu água? Saiu ou não saiu? Mas água cara. Saiu a água, mas Deus olhou para ele e falou: por causa do que você fez, deixando de me honrar na frente das pessoas, você também não vai entrar na terra boa, não. E todas as vezes que nós ficamos revoltados, nós deixamos de obedecer às regras. Perceba isso. Por quê? Porque ele estava revoltado. Guarda o que eu vou te dizer. Eu falei isso aqui domingo e foi profundo. Escuta o que eu vou te dizer. Deus é a razão. Guarde isso. Deus é a razão. Você pode observar que toda vez que alguém deixa de ouvir os ensinamentos de Deus, de praticar os ensinamentos de Deus, a pessoa começa a agir de forma irracional. Ela se perde no que ela faz. As atitudes dela começam a ser atitudes de pessoa revoltada, de pessoa desobediente, de pessoa frustrada. Deus é a razão. Então Moisés olhou para o povo e falou: olha, e por causa de vocês, pensa só que situação, né? Por causa de vocês, Deus também falou que eu não vou conquistar a promessa. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Ou seja, Josué vai ser o novo líder a partir de então. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Ou seja, Josué vai fazer com que o povo receba a promessa por herança. E vossos meninos, de quem disseste, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali
entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Diga glória a Deus. Deus falando para eles, aqui não é por força nem por violência não, rapaz. Aqui é pela fé. Promessa de Deus não se ganha no grito. Promessa de Deus se alcança pela fé, pela confiança, pela oração, pela perseverança. Vocês aí reclamando, falando que os inimigos são fortes, falando que os inimigos são grandes, preocupados com seus filhos, com seus meninos. Pois eu lhes digo que quem vai entrar e vai conquistar tudo lá são os seus meninos, que são os inocentes, que são aqueles que vocês estão dizendo que vão morrer na mão dos inimigos. São eles que vão entrar e vão conquistar, para que vocês saibam, que toda a humanidade saiba que promessa de Deus não se conquista, não se alcança no grito, é pela fé. Quer ter saúde? Ore mais. Quer ter uma família abençoada? Ore mais pelo cumprimento dessa promessa na sua vida. Quer ter uma vida financeira próspera, abençoada? Ore mais. Peça a Deus para abrir portas, para cumprir na sua vida essa promessa. Enfim, tudo que é promessa de Deus, ore mais, busque mais, clame mais, invoque o nome do Senhor, creia que aquilo vai acontecer. E para finalizar aqui, ó, promessa de Deus se cumpre na vida de quem acredita. É para nós. É só a gente crer e buscar isso. Agora, quando a gente murmura, Bispo Paulo, o que aconteceu com aquele povo? Lembra que eu falei que o povo veio lá do Egito, passou pelo Horebe, que seria o Sinai, caminhou mais alguns dias até chegar em Cádiz Barneia. Já estavam ali próximos ao início da terra prometida, a terra boa que mana leite e mel, o cumprimento da promessa de quem? De Deus. O que aconteceu com eles, Bispo Paulo? Quer que eu te diga? Está ali, ó. Versículo 40. Porém vós, lê lá para mim. Porém vós, virai-vos. Ó, peraí. Eu tô direcionando para cá. Porém vós, virai-vos e parte para onde? Porém vós, virai-vos e parte para onde? O deserto era o que mesmo? Agora há pouco falou que ele era o que mesmo? Pequeno? Hã? Grande, e o que estava escrito? E terrível. Deus falou, vós virai-vos e parte para onde? Para o deserto, pelo caminho todinho. Vocês acham que o povo quis ir voltar para o deserto? O que vocês acham que o povo quis fazer? Vocês vão ler em casa. Eles falaram, que voltar que nada. Já chegamos até aqui. O Senhor é conosco. Agora eles acreditavam que o Senhor era com eles. A terra boa está ali, ó. Os primeiros inimigos estão ali. Vamos lá e vamos vencer. Depois você vai ler em casa, é a continuação do texto. A Bíblia fala que eles se levantam, ao invés de obedecer e voltar para o deserto, eles vão contra o inimigo. A Bíblia fala que os inimigos botam eles para correr como se fosse um enxame de abelhas atrás das pessoas. Sabe por quê? Porque eles tentaram conquistar a promessa de Deus na força do braço, no grito. Promessa de Deus não se conquista no grito nem na força do braço. Promessa de Deus se conquista pela fé. Estava na mão, como está na nossa mão, como está na mão de todas as pessoas da humanidade hoje. Só que tem um monte de gente que prefere fazer o quê? Ficar calado. E outras murmurar. Quem fica calado nem sai do Egito. Nem sai.
E quem prefere murmurar até dá uma saidinha. Mas daí a pouco tem que virar aí e voltar. Qual tipo de pessoa você vai ser? Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. 66 livros. 66 livros. Se eu não me engano, são 1181 capítulos. 31.104 versículos. Tem milhares de promessas aqui para você e para a sua família. Milhares de promessas para você e para a sua família. Deus mente? Deus se arrepende? Então só depende de você para a mudança da sua história. Conquista cada uma delas. Creia que Deus é poderoso para te dar essa vitória. Ore mais, busque mais. Toda terça-feira nós estamos aqui orando. E eu creio que assim como eu já tenho visto pessoas contando testemunho aqui, eu vou ver muito mais. Muito mais para a glória de Deus. Porque nós vamos continuar lutando, perseverando, vamos continuar orando e Deus vai continuar nos abençoando. Não porque merecemos, mas porque nós acreditamos que Ele é Deus e que Ele é fiel. Quem entendeu a mensagem de hoje? Fica de pé no seu lugar, por favor. Dá uma folha profética para cada pessoa. Eu quero esse versículo aqui, ó. Ah, meu Deus, esse aqui. Lá no cabeçalho da folha, eu quero esse versículo aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 40. Porém vós virai-vos e parte para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Bispo Paulo, mas eu não quero voltar para o deserto. Justamente por isso. Você vai profetizar: Senhor, tem misericórdia de mim se eu murmurei, se eu reclamei. Me perdoa, me dá uma nova oportunidade. Eu vou perseverar, eu vou orar. Eu profetizo, meu Deus, que as promessas vão se cumprir na minha vida. Eu vou ter saúde, minha casa vai ter paz, minha vida financeira vai ser abençoada. Em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Amém? Deus entrega nas nossas mãos o nosso futuro. Levante essa folha aos céus, feche os seus olhos.